Como um tecido de 500 anos pode estar mais conservado que uma roupa de 5 anos no seu guarda-roupa? Hoje você vai descobrir os mistérios científicos por trás do manto de Nossa Senhora de Guadalupe que nem a NASA conseguiu explicar completamente. México, 1531. Um indígena chamado Juan Diego recebe uma aparição que mudaria a história das Américas para sempre. A tilma de Juan Diego era feita de fibras de agave, um material que, em condições normais, se decompõe em 20 anos. Estamos falando de quase 500 anos de conservação perfeita. Os olhos. Cientistas descobriram algo impressionante nas pupilas da Virgem. E mais. A temperatura corporal. A bomba em 1921. Entre outros. São fenômenos que desafiam todas as leis naturais conhecidas. Fique comigo até o final porque vamos separar o que é tradição, o que é história documentada e o que permanece um verdadeiro enigma científico. A tilma de Juan Diego era feita de fibras de agave, o material mais comum entre os indígenas mexicanos do século XVI, um tecido rústico, sem tratamentos especiais. Mas aqui está o problema. Fibras de agave, em condições normais, se decompõem completamente em apenas 20 anos. E a tilma de Guadalupe ficou exposta, sem proteção, durante 16 anos antes de receber qualquer cuidado especial. Hoje você vai descobrir como um tecido de quase 500 anos desafia todas as leis naturais de decomposição, e por que isso intriga cientistas do mundo inteiro. Como é possível que fibras orgânicas resistam 25 vezes mais que sua expectativa de vida natural? Que processo desconhecido pode preservar matéria orgânica por 5 séculos sem deterioração? Fato científico. A tilma permanece intacta há 491 anos, sem sinais de deterioração, desbotamento ou apodrecimento. Para você ter uma ideia da impossibilidade disso, é como se uma camiseta de algodão de hoje durasse até o ano 2544, passando por guerras, terremotos, mudanças climáticas e milhões de pessoas tocando nela. Análise técnica. Especialistas em conservação afirmam que mesmo em condições ideais de museu, temperatura controlada, umidade baixa, luz filtrada, fibras de agave não duram mais que algumas décadas. A tilma esteve exposta ao ar livre, chuva, sol e manipulação constante. Se esta resistência impossível te impressiona, deixa um like para que mais pessoas conheçam esses mistérios científicos. Mas a preservação é apenas o primeiro mistério. Espere até descobrir como essa imagem foi criada. Em 1979, a NASA enviou seus melhores especialistas em análise de imagens para estudar a tilma de Guadalupe. Philip S. Callahan e Jody B. Smith eram experts em fotografia infravermelha e microscopia avançada, tecnologia de ponta para detectar qualquer técnica de pintura conhecida. Mas aqui está o choque. Após meses de análises detalhadas, eles chegaram a uma conclusão perturbadora. A imagem não possui preparação de base, não apresenta pinceladas e não foi criada por nenhuma técnica conhecida na história da pintura. Portanto, hoje você vai descobrir por que os maiores especialistas em arte do mundo não conseguem explicar como essa imagem foi feita, e o que isso significa para nossa compreensão da ciência. Se nem a NASA consegue explicar, que tecnologia foi usada em 1531? Como uma civilização sem microscópios criou algo que desafia nossa tecnologia moderna? Descoberta técnica. A análise infravermelha revelou que a imagem foi aplicada diretamente sobre as fibras, sem qualquer preparação prévia, algo impossível com as técnicas de pintura da época. Qualquer tinta aplicada diretamente sobre agave bruto deveria ter sido absorvida irregularmente, criando manchas e borrões. Mistério das pinceladas. Mesmo com magnificação de até 25 vezes, não foram encontrados traços de pincel, espátula ou qualquer instrumento de aplicação. É como se a imagem tivesse se materializado nas fibras sem intervenção humana. Se você está se perguntando como isso é possível, deixa um like porque o próximo mistério vai te deixar ainda mais intrigado. Mas antes de falarmos dos pigmentos impossíveis, preciso te contar sobre algo ainda mais extraordinário. Richard Kuhn era um dos químicos mais respeitados do mundo, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1938 por suas descobertas sobre vitaminas e carotenoides. Quando ele aceitou analisar uma amostra microscópica da tilma de Guadalupe, esperava encontrar pigmentos comuns da época colonial mexicana. Mas o resultado de suas análises abalou a comunidade científica. Os corantes usados na imagem não são de origem animal, mineral ou vegetal.
as únicas 3 fontes de pigmentos disponíveis em 1531. Hoje você vai entender por que um prêmio Nobel ficou perplexo diante de pigmentos que não deveriam existir, e como isso desafia tudo que sabemos sobre química medieval. De onde vieram esses pigmentos se não existem na natureza? Como uma civilização do século XVI teve acesso a materiais que nem nossos laboratórios modernos conseguem identificar? Análise química. Kuhn submeteu as amostras aos testes mais rigorosos disponíveis na época. Espectroscopia, análise molecular, comparação com todos os pigmentos conhecidos do período colonial. O resultado foi sempre o mesmo: composição desconhecida. Impossibilidade histórica. Em 1531, os únicos pigmentos disponíveis vinham de minerais, como óxidos de ferro, plantas, como índigo e cochinilha, ou animais, como púrpura de Murex. A tilma contém pigmentos que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. É como encontrar plástico em uma tumba egípcia. Se um ganhador do Nobel não conseguiu explicar, deixa um like para que mais pessoas conheçam esse mistério químico. Mas prepare-se, porque o que vamos descobrir sobre os olhos da imagem vai superar tudo que você já ouviu. Em 1929, o fotógrafo Alfonso Marcoé Gonzalez estava documentando a tilma quando fez uma descoberta que mudaria tudo. Ao ampliar as pupilas da imagem de Nossa Senhora, ele viu algo impossível: o reflexo de um homem barbudo. Décadas depois, com o avanço da tecnologia digital, cientistas descobriram que não era apenas um reflexo, mas uma cena completa da aparição. Mas aqui está o que desafia toda a lógica. As pupilas da imagem refletem exatamente as pessoas que estavam presentes no momento da aparição diante do bispo Juan de Zumárraga em 1531, incluindo Juan Diego, o intérprete e o próprio bispo. Hoje você vai descobrir como pupilas pintadas em um tecido conseguem reproduzir as leis ópticas de olhos humanos vivos, algo que nem nossos artistas mais habilidosos conseguem replicar perfeitamente. Como uma pintura do século XVI pode conter reflexos tridimensionais proporcionais? Que tecnologia permitiu criar imagens microscópicas 400 anos antes da invenção do microscópio? Descoberta oftalmológica. O Dr. José Ast Tonsman, especialista em sistemas digitais da IBM, analisou os olhos com tecnologia de ponta e identificou 13 figuras humanas refletidas nas córneas, seguindo perfeitamente as leis de Purkinje-Sanson sobre reflexos oculares. Proporção impossível. As imagens têm o tamanho exato que teriam se fossem reflexos reais em córneas humanas, cerca de 1/4 de milímetro. Para criar isso intencionalmente em 1531, seria necessário conhecimento de ótica que só foi desenvolvido séculos depois. Se você está impressionado com essa precisão microscópica, deixa um like porque ainda temos fenômenos físicos que vão desafiar ainda mais sua compreensão. Mas antes de falarmos da temperatura corporal constante, há algo sobre resistência a explosões que preciso te contar. Imagine um tecido que mantém a temperatura exata do corpo humano vivo por quase 500 anos, independente do clima, da estação ou da temperatura ambiente. Isso é exatamente o que acontece com a tilma de Guadalupe. Medições científicas confirmam que ela mantém uma temperatura constante de 36,6 graus Celsius, a mesma de um ser humano saudável. Mas aqui está o problema: tecidos não geram calor próprio, especialmente fibras vegetais mortas há 5 séculos. Eles seguem a temperatura do ambiente, como qualquer objeto inanimado. Hoje você vai entender por que termômetros infravermelhos registram algo que contradiz as leis básicas da termodinâmica, e como isso intriga físicos do mundo inteiro. Como fibras mortas de agave podem manter temperatura corporal? Que fonte de energia alimenta esse aquecimento constante há 491 anos? Medição científica. Diversos estudos com termômetros infravermelhos de precisão confirmaram que enquanto o ambiente da basílica varia entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius ao longo do dia e das estações, a tilma permanece estável em 36,6 graus Celsius. Possibilidade física. Para manter temperatura constante, um objeto precisa de fonte de energia interna ou externa. A tilma não possui sistema de aquecimento, não está conectada a nenhuma fonte elétrica e não apresenta reações químicas que poderiam gerar calor. É como se fosse um corpo vivo em estado de conservação perfeita. Se essa estabilidade térmica impossível te surpreende, deixa um like para que mais pessoas conheçam esses fenômenos inexplicáveis.
Mas prepare-se para o teste definitivo de resistência, uma bomba que deveria ter destruído tudo, mas não conseguiu. Em 20 de novembro de 1921, um anarquista chamado Luciano Pérez colocou uma bomba de dinamite escondida em um arranjo de flores bem ao lado da Tilma de Guadalupe. Sua intenção era clara: destruir completamente aquele símbolo religioso que ele considerava uma superstição. A explosão foi tão violenta que entortou uma pesada cruz de latão maciço que estava próxima, quebrou vidros em um raio considerável e danificou o mármore do altar. Mas aqui está o inexplicável: a Tilma, que estava a poucos metros do epicentro da explosão, permaneceu completamente intacta, sem um único dano, rasgão ou marca. Hoje você vai descobrir como um tecido frágil de fibras vegetais resistiu a uma força destrutiva que deformou metal sólido, desafiando todas as leis da física sobre propagação de ondas explosivas. Como fibras de agave podem ser mais resistentes que latão maciço? Que proteção invisível blindou a Tilma contra uma explosão que destruiu tudo ao redor? Registro histórico. Fotografias da época documentam os danos causados pela bomba. A cruz de latão permanece entortada até hoje como testemunho da força da explosão. O vidro protetor da Tilma foi estilhaçado, mas o tecido por trás permaneceu perfeito. Análise de impacto. Especialistas em balística confirmam que uma explosão capaz de deformar metal deveria ter reduzido fibras vegetais a fragmentos microscópicos. A onda de choque, o calor extremo e os estilhaços deveriam ter obliterado qualquer material orgânico na área. Se essa resistência sobrenatural te impressiona, deixa um like porque esses 6 mistérios científicos provam que algumas coisas ainda estão além da nossa compreensão. Mas agora que você conhece todos esses fenômenos inexplicáveis, preciso te contar qual foi o verdadeiro impacto histórico dessa aparição. Então, depois de tudo que você acabou de descobrir, me responda: como explicar cientificamente um tecido que deveria ter virado pó há 470 anos, mas permanece intacto? Como justificar pigmentos que não existem na natureza sendo usados em 1531? Como um artista medieval criou reflexos oculares que seguem leis ópticas descobertas séculos depois? Como fibras mortas mantêm temperatura corporal constante há 491 anos? E como um pedaço de agave resistiu a uma explosão que entortou metal sólido? 6 fenômenos. 6 impossibilidades científicas. 6 mistérios que desafiam tudo o que sabemos sobre física, química e biologia. A NASA tentou explicar e não conseguiu. Um ganhador do Nobel analisou e ficou perplexo. Especialistas do mundo inteiro estudaram e saíram sem respostas. Isso nos deixa com 2 possibilidades: ou nossa ciência ainda é muito limitada para compreender certos fenômenos naturais, ou estamos diante de algo que transcende completamente as leis naturais conhecidas. E você, o que acha? Deixa sua opinião nos comentários. Foi milagre ou ainda há uma explicação científica que não descobrimos? Se este vídeo te fez questionar os limites da ciência, deixa um like para que mais pessoas conheçam esses mistérios inexplicáveis. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago casos que desafiam nossa compreensão do mundo. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que adora um bom mistério científico, porque alguns fenômenos são tão extraordinários que merecem ser conhecidos por todos. Até o próximo mistério.